aqui é Valdirene Cruz, eu sou preta do Quilombo Nova Esperança, do município de Cametá, do estado do Pará, da região Tocantina, Amazônia Paraense. E a gente está aqui hoje, viemos fazer um ato aqui na esplanada dos ministérios. Nós estamos na Conferência Nacional de Política para as Mulheres. O Brasil ficou 8 anos sem conferência, né, para a gente conferir quais as políticas que tem para as mulheres. A gente sabe que esse processo foi um processo muito ruim que aconteceu no nosso país. A gente estava justamente nesse lugar aqui da esplanada, na Marcha das Margaridas, quando a gente recebeu a notícia do golpe. E nós não subimos aqui a esplanada, porque a polícia já era o Temer, né? A Dilma já tinha sofrido o golpe e o Temer não deixou a gente passar aqui na Marcha das Margaridas. Então, desde lá, do governo da presidenta Dilma não tem conferência, né? Só voltou a conferência agora esse ano de 2025. Então, nós mulheres negras, pretas, quilombolas e todas as mulheres do Brasil estamos fazendo essa conferência para falar dos nossos direitos. No caso, eu que vim lá do Quilombo da Amazônia, Tocantina, viemos aqui para dizer que no nosso Quilombo não tem ACS, não tem escola, não tem transporte escolar, mas tem já gente querendo invadir o nosso território, mesmo sem escola, mesmo sem transporte escolar e mesmo sem acesso. É incrível como que a gente está em 2025 e nós mulheres que lutamos para construir, para plantar, para reflorestar a floresta e o lugar onde a gente mora, a gente não tem direito de ir no banco, seja qual ele for, do Brasil, da Amazônia, ou na Caixa Econômica, e pegar uma linha de crédito para fazer um investimento na sua propriedade, sendo que somos nós, mulheres pretas, indígenas, povos tradicionais, que somos responsáveis pela alimentação saudável desse país. Somos nós que somos as guardiãs das sementes e das florestas. Só existe floresta na Amazônia porque existe negro e existe indígena e povos tradicionais que são extrativistas, ribeirinhos e outros. Por que vocês acham que se não fosse nós, mesmo sem regularização fundiária, mesmo sem demarcação do nosso território, se a gente não morasse lá, ainda teria floresta? Agora está descendo galeguinho daqui de Santa Catarina, sei lá de que parte do país, e indo para lá querendo comprar nossas terras. E quando você fala disso, a gente já fica desesperada, porque nos governos nossos do PT, a gente até que anda com regularização e com titularização. Mas quando a gente sai do governo, isso trava. E mesmo agora, com o governo do presidente Lula, a gente não se sente contemplada com a questão da titularização. Então, a nossa luta aqui é mais pela demarcação já. Então, a gente não abre mão disso. E também, quando se fala dos grandes projetos na Amazônia, não é fácil, porque, veja bem, em 2010, no Tapajós, você tinha mais de 50 barragens para serem construídas. Não sei em que pé está isso, mas ali foi construído lá a barragem lá do Giral, né? E aí nós temos no Rio Tapajós barragens, e nós temos lá no Rio Tocantins, que é uma das maiores barragens que existe no Brasil. Sendo que a energia que a gente tem, que usa na nossa casa, a gente mora a 220 quilômetros de Tucuruí, e a nossa energia é a pior que existe, né? Então a gente está aqui para falar disso com muita indignação. Agora vão transversalizar a Santarém, Cuiabá, e que vai chegar até o Marajó. Vocês sabem o que significa isso para nós? Significa, se não ter uma força-tarefa para regularizar os nossos territórios, significa que o agro, né, que os grandes fazendeiros de soja vão acabar com o resto da floresta, porque eles já chegaram pelo lado do Rio Tocantins, do outro lado do rio, de onde dava para fazer, que vai ter a ferrovia, e não precisava fazer a hidrovia. Então, lá está essa grande disputa, né, nossa, povo quilombola indígena, contra a
barragem de Tucuruí, quero dizer, contra a hidrovia, que é um segmento da barragem que foi fechado nos anos 80. Então, a gente está com um bocado de empreendimentos. Nós estamos recheados de empreendimentos do agronegócio, quase que sufocado. E aí, como é que você fala isso? Onde? Num estado que vai sediar a COP30, COP é para discutir clima, né? E aí, nós temos no estado do Pará, né, um monte de milhões de cabeças de gado, que a população de gado é maior do que pessoas. E você sabe o que significa as fezes do gado que solta pro planeta, né? Então, é muito difícil você discutir isso, porque as fazendas não são nossas. As fazendas são dos grandes empresários e, inclusive, nós não temos fazenda de gado. Nós não temos fazenda de nada. Nós temos quilombos, onde a terra é coletiva, onde não tem cerca, onde não tem marcela, onde não tem agrotóxico, onde não tem escassez de vida, de pessoas humanas, onde a gente luta pela bem-querência e não pela questão do individualismo, pelo capital e pelo monocultivo. E ainda falando da questão da hidrovia, né, o governador do estado do Pará, senhor Helder Barbalho, né, disse que pós-COP ele não vai parar o desenvolvimento do estado. Desenvolvimento para quem, cara pálida? Para quem é o desenvolvimento? Né? Hidrovia para quem? Eu quero perguntar, eu quero que alguém me responda, quem é, eu sei que é o capital, mas qual empresa está tão desesperada para fazer essa hidrovia? Por quê? Por que não faz uma ferrovia que não vai impactar? Pode até impactar a terra, mas não vai impactar o rio. O rio Tocantins, para quem não conhece, o rio Tocantins ele inicia lá onde termina o Marajó e ele inicia aqui em Goiânia. Ele vai de Goiânia até o Marajó, então ele é um rio nacional. Ele atravessa o país, quer dizer, muitos estados quase, ele chega na capital do Brasil, porque Goiânia está bem aqui pertinho. Então assim, Pedral do Lourenção é um berçário, é o maior berçário de vida aquática desse lado aqui, né, da Amazônia paraense. É onde a gente tem a maior biodiversidade de vida aquática do planeta. O rio Tocantins é o único rio que não secou ainda, porque o Amazonas e os Solimões, no ano passado, eles secaram. Então, a gente não tem por que fazer isso. Se o mundo está quente, se o Brasil está quente, todo dia a gente olha no Jornal Nacional aquele mapa de fogo, e a gente está aqui em Brasília sofrendo. A gente sofre quando chega aqui. Apesar de ser a capital do Brasil, mas a gente sofre. A gente sofre porque a gente fica toda hora em ar-condicionado. Quando a gente sai do ar-condicionado, a gente fica quente. E a gente sofre porque a gente só vê coisa seca, né? Será que aqui não tinha mata? Por que tiraram todas as matas, toda a floresta, para plantar algumas espécies que a gente nem sabe se era daqui, né? Olha, a gente só vê prédios, né? E aí o Brasil, né, ainda falando por aí, a gente vê, né, que é ainda onde tem, e a Amazônia é onde tem mata. Então, para que querem fazer a hidrovia? Para que querem transversalizar o Marajó? A gente não quer soja, a gente não quer gado, a gente não quer dendê, a gente não quer eucalipto. Nós queremos na nossa floresta castanheiras, nós queremos ajunizeiro, nós queremos acapu, nós queremos piquiá, nós queremos cumaru, nós queremos todas as árvores que eu vou me perder aqui falando para vocês. Nós queremos tudo isso que é nosso. Lá na Amazônia não é para ter plantio de soja, porque não pertence. Na Amazônia tem que se plantar açaí, tem que se plantar as frutíferas nativas de lá. Então, não se tem como discutir clima
COP30, se quer tirar a floresta, né? Aí o presidente Lula falou lá no onde ele foi agora, esses dias agora, dizendo que vai ser a COP da verdade. Como vai ser a COP da verdade? Que nós mulheres que moramos na Amazônia, como é que nós vamos participar dessa COP30 se é tudo mapeado quem entra? Onde é que nós vamos estar quando essa COP30 vai chegar lá no Pará? Né? Nós queremos saber, porque nós somos donos da floresta. Nós somos donos da floresta. Nós moramos lá. Então a gente quer saber como é que essa COP30 vai passar pela nossa vida. E queremos perguntar, o que vai acontecer pós-COP30? Vai ficar Belém com as dondocas, estação das docas pronta? E nós? Então, essa é a minha indignação, eu falo mesmo aqui, né? E a gente precisa eleger aqui, nesse Senado, pessoas comprometidas com a vida. O nosso povo tem que entender que nós devemos votar em quem olha para o povo, né? O povo tem que entender que tem que ter bancada de deputados federais que olhem para a necessidade do povo e não para o bolso deles. Que está aí esse bando de golpistas que estão querendo dar golpe a toda hora no governo federal. Nós somos governo federal porque nós participamos desse país, fomos nós que elegemos. Infelizmente a gente não se acha muito nele quando se fala dessa parte das políticas públicas. Mas nós estamos lutando para sobreviver nesse governo. O governo federal luta, tira leite de pedra todo dia, porque todo dia querem dar golpe, né? E nós precisamos eleger mulheres nos municípios, porque somos nós que temos cuidado com a vida humana. Somos nós que temos útero, assim como o rio e a água seguem. Nós nunca vamos deixar de lutar. Nós vamos seguir sempre assim como os rios seguem, assim como as águas se encontram, assim como as bacias de todas as bacias, microbacias e bacias hidrográficas da Amazônia, elas nascem e se reproduzem com águas, assim somos nós mulheres. Então, muito obrigada. Nós estamos aqui para falar da vida, né? E a gente produz a vida toda vez que a gente fala do espaço onde a gente vive. Muito obrigada. Esse